Alegria poder estar compartilhando o reino, batendo papo com pessoas que sabem o que falam, entende da geografia, entende da palavra de Deus. Então, só temos a ganhar aqui. Glória a Deus por isso. Amém, Amém. amém. E Falar sobre o reino é algo satisfatório, né? Porque Ele nos amou primeiro, Amém. Ele nos conquistou. Não, então temos essa alegria de externar a alegria dele manifestando o reino. E por que não usar a geografia? Oh, bênção, bênção, bênção. A geografia ela tem um papel importantíssimo no conhecimento bíblico, na compreensão dos textos. E hoje eu vou sentar, geralmente eu falo bastante. Hoje eu vou sentar e vou aprender. Amém, glória a Deus. E desde já, eu estou aqui, ó, estou conversando com o senhor, mas eu estou compartilhando aqui também. Os nossos amigos no Facebook também estão nos acompanhando. Então, Viaje pela Bíblia, página do Facebook, também é possível acompanhar essa preciosidade. E deixa eu aqui também mandar um abraço para o meu amigo pastor João Leno, lá da Dinamarca. Meu amigo, que prazer o senhor aqui. O pastor João Leno é um grande professor de escatologia, é um mestre e é um grande amigo. Nós batemos um papo alguns dias atrás aqui, falando sobre a importância da escatologia bíblica, e é um prazer tê-lo aqui, esse mestre da palavra de Deus. Janaína também está aqui, Fábio, 100% hebraico, também está aqui. Então, várias pessoas entrando, acompanhando essa live. E se você começou assistindo depois, não pegou ao vivo, fique tranquilo, a live vai ficar salvada aqui, você vai poder também conhecer um pouquinho mais. Tá bom? Professor, eu gostaria que o senhor se apresentasse um pouquinho, por favor, para os nossos amigos, aqueles que ainda não conhecem o senhor. Muitos alunos já estão acompanhando, que já lhe conhecem, mas as pessoas que me seguem ainda não. Então, por favor. Então vamos lá. Meu nome é Alberto, eu sou formado em geografia, eu sou geógrafo. Ontem foi meu dia. Meus Dia 29 de parabéns. maio é dia do geógrafo. Você vai ver que tem tudo a ver. Olha que interessante. Depois nós teremos aqui o dia do professor de geografia e depois o dia dos professores. Olha aí, a geografia tem 2 dias aí para comemorar, além do dia do professor. A Isso família quer tem que dizer dar alguma bastante coisa para presente para o nós. senhor, hein? Pois é. Fica a dica, hein, gente? Fica a dica aí. Cadê minha família? Minha família tá ali. Hashtag fica a Eu tô no dica, né? escritório. Fica a dica. Eu sou geógrafo, sou bacharel, sou licenciado. E quando entrei para a universidade, Deus lá, eu já tinha me encontrado com Cristo. E lá, na universidade, eu tive um start, né? Tive uma inspiração para desenvolver algo ligado à geografia. E eu fiquei com isso na minha cabeça. Não, eu vou falar sobre a geografia. Vou abrir um parênteses muito rápido aqui. Eu sou de Belo Horizonte. Hoje eu resido na cidade de Uberlândia, aqui no Triângulo Mineiro, o que eles chamam de Nariz de Minas, no Triângulo. Mas quando eu estava fazendo o vestibular, pastor, rapidamente aqui, Verdade. eu tinha selecionado a opção História. Mas eu sou de Lagoinha, da Igreja Batista Lagoinha, e lá na Lagoinha tem um evento em julho chamado Confra Jovem. E no Confra Jovem foi um pastor que eu admiro muito, que é o pastor Sóstenes Mendes. Na época que eu estava acompanhando ele, ele falava muito sobre a volta de Cristo. E nesse dia, foi num sábado, um culto de mocidade, ele foi ministrar. E ele ministrou sobre a volta de Cristo e ele usou a geografia. Aquilo eu apaixonei. Uau. Nisso, eu comecei a raciocinar. Passou os anos da faculdade, eu fui trabalhar em uma escola confessional. Logo depois, eu fui trabalhar em outra que eu passei 14 anos nela. E lá eu aprendi sobre princípios bíblicos. Como associar a geografia com a palavra de Deus para ensinar os alunos. Olha que interessante. Tudo faz apontamento para a geografia. Tudo faz. E quando a gente pega a palavra de Deus e olha,
eu tenho alguns alunos que eu ministro em alguns seminários. Tem um seminário em Belo Horizonte, quero mandar um abraço para os... Posso mandar um abraço, pastor? Para os mineiros? Pode. Pode. Minha esposa Meus vai meninos gostar, que minha adultos. esposa também é mineira, então ela vai estar ali, ó. Um abraço para os mineiros aí, para os mineiros que estão pelo mundo, inclusive na Itália. Mas eu quero mandar um abraço para os meus alunos lá do CTM, né, o seminário CTM. Eu mandei o convite para eles, muitos trabalham nesse horário, eles vão ver depois. Pastor Wagner, pastora Leila, que me convidaram aí para participar, ministrar mais uma vez esse ano de Geografia Bíblica lá. Um abraço para todos eles. E aqui no Carisma, aqui de Uberlândia também, um abraço para meus alunos. Vou voltar, hein? Vou voltar. A Geografia Bíblica volta para os novos alunos. Amém, então, amém. eu pedi para os meus alunos... Deixa eu pegar esse gancho aí, então. Pera aí, pastor. Então fala. Antes do senhor continuar, daqui a pouco o senhor vai ter tempo aí para explanar todo o seu conhecimento e nos enriquecer com isso. Mas antes, pessoal, o professor Alberto ele tem um curso sobre geografia bíblica, tá bom? Então você pode clicar aí, já clica também no Instagram dele, já segue ele, já vai enriquecendo, porque ele dá muito conteúdo gratuito, eu tenho acompanhado, tenho aprendido muito. Porém, ele tem também um curso sobre geografia bíblica e está lá no link na bio dele. Então, olha, quer aprender mais? O que nós estamos fazendo aqui hoje é dando só um gostinho para vocês, mas para ele ter muito mais tempo para explicar, vai ser lá no curso. Então, entra lá, clica, porque você vai ser abençoado. Olha que interessante. Eu quero te motivar, tá? A olhar a geografia com outros olhos. Talvez você não tenha uma experiência. Ontem eu estava num seminário, numa imersão sobre inteligência emocional. Teve uma hora lá que o ministrante pediu assim, quem é professor, fique em pé. Aí deu uma palavra para os professores lá. Então, só quem tiver aí do lado aí, abraça um professor. Logo que eu sentei, a moça que estava ao meu lado me deu os parabéns. Você é professor de quê? Eu sou professor de geografia. Você gosta? Então eu quero te incentivar, eu quero te motivar. Eu não sei como te ensinaram a geografia lá atrás na sua vida escolar, mas eu quero te dizer que ela é algo divino. Eu costumo dizer para os meus alunos que quando Deus criou o mundo, ele criou a geografia junto, porque não tem como dissociar, meus amigos. A geografia é um caminho para que você possa compreender a Bíblia. Veja só, vários eventos da Bíblia aconteceram, ou foi no alto de uma montanha, foi num vale, foi no deserto, certo, pastor? Com certeza. Foi em um barco, em um rio. Olha que interessante. E são mudanças, às vezes existem flashes nos textos bíblicos, que são mudanças muito repentinas, muito rápidas, e às vezes nós estamos dentro de um texto, de repente Jesus já está operando em um outro lugar, e fala, mas espera aí, como que ele saiu desse lugar para o outro? Porque a Bíblia não tem, nem tudo são os detalhes. Bom, Jesus saiu, deu um passo, pegou a rua da direita, a rua da esquerda. Não, ela já é mais rápida e já entra em outro contexto. E nós, conhecendo a geografia bíblica, nós sabemos como ele fez para sair daquele lugar e ir para o outro. Então, o que a Bíblia não diz ali no texto, nós podemos cavar aí um pouquinho mais e entender através da geografia bíblica. Exatamente. Eu estava, por exemplo, olha só que interessante. Em dezembro agora, em dezembro eu estava na Jordânia. E eu estava em Gadara, tá? O alto de uma montanha, onde Jesus libertou aquele homem chamado de homem gadareno, endemoniado gadareno. E de cima de Gadara, dá para ver o Mar da Galileia. De onde eu estava, eu via nitidamente que já está no outro lado, na fronteira de Israel. E quando você lê o texto, eu lendo o texto no local, diz que Jesus saiu do Mar da Galileia e foi para Gadara. Não disse que ele subiu a montanha, que ele pegou a rua direita, a rua esquerda, não. Ele disse que saiu dali e foi para um outro local. E estando ali, é totalmente diferente, porque eu consigo entender, diferenciar, saber a distância, o que Jesus precisou para sair do Mar da Galileia e chegar até ali. Então, olha, a nossa mente ela expande de uma maneira muito, muito grande. A primeira aula que eu dei esse ano para os meninos lá do CTM, lá em Belo Horizonte, foi na Semana do Carnaval, foi punk. Olha o Gerson aí. Foi punk.
Foi uma semana de aula. Foi uma condição especial. Então eu virei para eles e falei, como é que vocês enxergam a geografia na Bíblia? Aí eles ficaram pensando, né? Não tinha uma resposta. Pega a sua Bíblia aí. Quem trouxe Bíblia de papel, né? Bíblia de papel assim, pega ela aí. Aí muitos trouxeram. Bom dia, Gerson. Deus abençoe, meu aluno. Então, vai até o final dela. O que que tem no final? Ah, tem uns mapas. Como é que vocês observam esses mapas? Como é que você olha isso? Está aí por acaso? Não, não está por acaso. Tem tudo um princípio. Por que que tem esse princípio? Para que você entenda como é Israel. Aí eu virei para eles, olha, você está vendo aí o mapa de Israel? Como é que você enxerga isso? Ah, tudo plano. Tudo plano, isso é um mapa, está em 2D. Então, tem relevo, tem montanhas, tem vales, tem deserto, tem rios. Então, tem uma riqueza muito grande que a gente não atenta. E quando a gente lê o livro, os livros, as narrativas bíblicas, a gente imagina que é algo que parece estar fora do nosso planeta. Parece que é Nárnia. Não, gente. E é impressionante. Israel tem montanha. E é impressionante como Israel é tão pequeno e tem assim uma diversidade geográfica tão grande, tão grande. Israel é um país pequeno, em poucas horas você cruza. Eu sempre estou em Israel, voltei tem uma semana. E assim, você sai de um contexto para outro muito rápido. Muito rápido. Exatamente. E é justamente isso aí que você está falando. Às vezes a gente lê os textos e traz para a nossa realidade. Por exemplo, se eu estar em Uberlândia, tem um tipo de... O terreno é de uma forma, eu estou na Itália, é um outro. Então a gente traz para a nossa realidade, mas lá onde aconteceu é totalmente diferente. Por isso a necessidade de buscar sempre mais esse conhecimento. Exatamente. E aí, quando a gente estuda, por exemplo, eu falei para vocês que eu aprendi em um colégio, né, porque a didática deles lá, a gente tinha que associar os conhecimentos com a palavra de Deus, né? E isso me habilitou depois a escrever para editoras. Então, eu escrevi depois para editoras guias para os professores cristãos, associando a geografia, o conteúdo de um livro X, de um autor específico, adotado pela editora, e aquele conteúdo, como ele pode ser apontado na geografia. Por exemplo, se alguém que está aí nos acompanhando, mesmo depois da aula gravada, dessa live gravada, menciona, por exemplo, deriva continental. Pô, deriva continental, o que é isso, Alberto? Movimentação das placas tectônicas. Existe algum apontamento na Bíblia? Existe. Por exemplo, Gênesis 10, 25 fala que nos tempos de Peleg, as terras se dividiram. Esse termo, se a gente for estudar, for aprofundar e olhar no original, não faz referência à divisão de terras, demarcações, mas sim terras que se separaram, se distanciaram, blocos continentais que se afastaram um dos outros. É um dos apontamentos da geografia que a gente enxerga lá no mundo antigo bíblico. Quer ver outro, por exemplo? Vamos falar de geopolítica? A Bíblia é linda, é mesmo. Olha, geopolítica. Eu te desafio, quem está assistindo, me fala, escreve aí para nós aí. Algo na Bíblia que aponta geopolítica. Eu já aviso. A geopolítica é um termo novo. Final dos anos 90, 2000, é um termo novo que é utilizado hoje. É uma habilidade até que todos nós devemos desenvolver. Nos anos 90, meados para trás, é mundialização. Mas na Bíblia, eu encontro alguma menção? Pastor, arrisca? Temos várias. Vou chamar uma específica. Vamos lá, vamos lá. Então, eu posso falar no meu canal, eu tenho um canal no YouTube, tá, moçada? Chamado Professor Total. Tá lá no YouTube, Professor Total. Esse é o canal. Então eu trago alguns conteúdos lá. Preciso ativar. Mas lá tem um vídeo específico que eu coloquei assim, a geopolítica do rei Salomão. Rei Salomão, filho de Davi. Davi reinou, depois de Saul reinou, e depois que ele faleceu, ele transfere o reinado para o seu filho.
Salomão assume. Entenda uma coisa, Salomão não teve que guerrear, não é mesmo, pastor? Ele não teve que estabelecer guerras com nenhuma tribo, com nenhum tipo de povo no entorno. Foi tempos de paz. Mas quem guerreou foi o pai. Quem preparou o reino foi o pai. Mas ele tinha uma função. Um sonho que o pai tinha, ele que executou por ordens de Deus. Construção do templo. Aí você fala assim, mas Alberto, a construção do templo é algo muito simples. Foi não. Nem todos os elementos que foram utilizados na edificação desse templo tinha lá em Israel. Então, Salomão desenvolveu uma geopolítica. Olha o rei Irão. O rei Irão lá na Fenícia, que hoje é o Líbano. O rei Irão, Salomão se aproximou dele e reativou uma aliança que o rei Irão tinha com o próprio Davi. Exato. Não é mesmo? Ele reativou. E essa parceria, isso dá uma pregação, porque não é o caso aqui. Mas essa parceria foi muito importante para o reinado de Salomão. Além dele conseguir, por exemplo, o cedro no Líbano, as madeiras para a construção do templo, o rei Irão desenvolveu várias outras tarefas a pedido do rei para essa construção. Por exemplo, a busca do ouro de Ofir. Há várias linhas que apontam os locais onde o ouro de Ofir foi retirado. A região da Arábia Saudita é uma. A outra região na África, na região ali, por exemplo, da Somália, Chifre da África. A outra é a Índia. E tem apontamentos até mesmo para o Brasil. Terras da além-mar. Brasil. Alberto, você pode falar de Brasil. Brasil tem alguma coisa? Tem. Dá uma olhada na Pedra da Gávea, no alto da Pedra da Gávea. Pedra do Ingá, lá em Fortaleza. Esses dois locais, só para citar dois, têm inscrições fenícias e que já foram comprovadas através de carbono 14, que é da época de um rei chamado Irão, que é a época do rei Salomão. Então tem várias, são linhas, tá, gente? Eu não estou afirmando, não. E nesse vídeo eu falo um pouquinho sobre isso. Quer ver outra coisa, pastor? Olha que interessante, olha como que a Bíblia é linda. Alguém escreveu aí, a Bíblia é linda. Olha que interessante isso. Pastor, qual que é o evento que está pegando aí no mundo hoje, que está deixando as pessoas assim, no cenário geopolítico, de cabelo em pé, preocupados? Qual que é o cenário, gente? Participa comigo. Rússia e Ucrânia, né? Ucrânia e Rússia. Ucrânia e Rússia. O que está acontecendo? Isso aí eu vou conectar com a Bíblia. Olha que coisa interessante. Ucrânia e Rússia. Logo quando iniciou esse conflito, o que estava acontecendo? A fisionomia dos ucranianos, dos russos, são muito parecidos. É muito parecida, né? A fisionomia é muito idêntica. Eu estou apenas a 1.500 quilômetros deles, tá? Não, e tá perto, né? Qualquer coisa acontecer lá e respinga aí. 17 horas, né? Primeiramente. Enfim, né? Geograficamente, assim, a Europa para o leste europeu é muito próximo. Vamos pensar uma coisa aqui. Vamos voltar um pouquinho, 2, 3 meses, quando o conflito startou mesmo. O que estava acontecendo? Muitos russos estavam entrando no território ucraniano para espionar, para conhecer a estratégia ucraniana e assim derrubar essa estratégia e a Rússia conseguir ir avançando mais. Olha que interessante que os ucranianos fizeram. Eles começaram a conversar um com os outros e utilizavam muito a palavra palianitsa. O que significa a palavra palianitsa? Essa palavra é um chimbolete. Essa palavra significa morango no russo, mas pão no ucraniano. A pronúncia desta palavra pelos russos é diferente do ucraniano. Então, é espião. Aí eles atacavam. Com apenas uma palavra. Um chibolete. Apenas uma palavra. Era um chibolete. Mas, Alberto, o que é chibolete? E o que tem a ver com a Bíblia? Me fala. Irmãos, dá uma olhada. Eu anotei aqui para eu não perder. Dá uma olhada em Juízes 12, verso 5. Lá tem uma passagem, eu não vou demorar aqui explicando a passagem. Lá tem uma passagem, tá?
onde foi utilizado esta expressão, Shibolete. Shibolete. Vamos pegar aqui? Deixa eu pegar aqui, pastor. Vamos lá. Quanto tempo nós temos de live ainda? Ô, gente, tem um pouco de paciência comigo aqui, porque a letrinha da Bíblia está pequena. Juízes, capítulo 12. Pastor, enquanto o senhor encontra aí, não vou perder o foco aqui não, tá? Depois a gente já volta aí com tudo. Enquanto o senhor encontra. Sim. Olha só, os amigos que estão aqui nos acompanhando, um recadinho importantíssimo. A partir de semana que vem, a partir de segunda-feira, do dia 6 ao dia 10, eu vou fazer uma maratona 100% online, 100% gratuita, onde eu vou te ensinar a viajar para Israel. Esse é o meu trabalho hoje. Eu ensino viajar para Israel economizando mais de 40% na sua viagem. Há alguns anos eu tenho ido para Israel, tenho experiência com Israel, tenho trabalhado, estudado bastante em Israel. Hoje eu estou em Milão, porém eu ensino pessoas a viajar para Israel economizando mais de 40% na sua viagem. Então eu vou fazer uma maratona 100% online, 100% gratuito. E além do mais, quem se inscrever, participar da maratona, vai concorrer a uma passagem aérea do Brasil para Israel. Então, pessoal, imperdível. Se você quiser participar, na minha biografia tem ali o link, você pode se inscrever. No meu Instagram tem também as regras para você participar desse sorteio. Então, vai lá depois, porém, não agora. Não agora. Fique aqui conosco até o final dessa live. Depois disso, você vai, se inscreve e ainda concorre a uma passagem aérea para Israel. Dito isso, retorno a palavra ao professor. Obrigado. Depois você monitora o tempo aí para mim, que eu falo muito, hein? É professor, cuide de professor. Professor fala, professor gosta de falar, né? Eu sei. Exatamente. Temos tempos, fica à vontade, até vamos os lá, nossos então. amigos terem a paciência de nos ouvir, nós vamos continuando, porque tá gostoso, hein? Ô, gente, tem muito assunto, tá? Eu acho que essa live vai ser pequena, né? Eu cantando para voltar, hein? Tô cantando para voltar. Vamos. Quando é bom, a gente repete. Juízes 12. Vamos do 1 ao 5? Eu falei do 5, mas do 1 ao 5. Os homens da tribo de Efraim se reuniram para lutar. Eles atravessaram o rio Jordão para o lado de Zafon e disseram a Jefté: por que é que você saiu para combater os amonitas e não nos chamou para irmos também? Por causa disso, nós vamos queimar a sua casa com você dentro. Depois leia o capítulo 11 e o capítulo 10 para que vocês possam ter uma compreensão, tá? Eu não vou me atentar a isso, porque eu tenho outras coisas aqui para mencionar para você, para levar você a entender a geografia, como ela é linda. Mas Jefté respondeu, verso 2, eu e o meu povo tínhamos uma briga séria com os amonitas. Chamei vocês, mas vocês não me livraram deles. Quando vi que vocês não iam me ajudar, arrisquei a vida e fui combater contra eles. E o Senhor Deus me deu a vitória. Então, por que é que vocês vêm agora lutar contra mim? Verso 4. Aí Jefté juntou todos os homens da cidade. Eles guerrearam contra os homens de Efraim e os derrotaram. Fizeram isso porque os efraimitas tinham dito: vocês, gileaditas, que moram nas terras de Efraim e de Manassés, são desertores de Efraim. Verso 5. Para não deixar que os efraimitas passassem aos gileaditas, tomaram os lugares onde o rio Jordão podia ser atravessado. É um val. É uma área onde a água passa ali pelo joelho, tá? Pelos artelhos, abaixo do joelho. Perdi aqui, Jordão podia ser atravessado. Quando algum efraimita que estava tentando escapar pedia para atravessar o rio, os homens de Gileade perguntavam: você é efraimita? Se respondia que não, eles mandavam dizer a palavra Shibolete. Olha aí o Shibolete. Mas se ele dizia Sibolete, porque não podia falar direito a palavra, então agarravam e matavam ali mesmo, na beira do rio Jordão. Naquela ocasião foram mortos 42 mil efraimitas.
Olha aí, um artifício de guerra bíblico sendo utilizado no tempo de hoje. Ucrânia e Rússia. Palianitsia. Palianitsia é pão em ucraniano e morango na língua russa. Olha que interessante. Olha como que a Bíblia é rica, pastor. É rica, rica, rica demais, rica demais. Eu costumo dizer que a Bíblia fala muito mais do que as palavras que nós conseguimos ler. Então, é necessário essa busca, é necessário esse desejo, é necessário estar cavando sempre mais, porque tem uma riqueza aqui muito grande, muito grande. Se nós soubermos conhecer e aplicar nos nossos dias, a Bíblia ela vai muito mais além do que um livro religioso apenas. Exatamente. Ela é científica, ela é política, ela é arqueológica. Então, existem facetas na Bíblia aqui. Não. Pode falar, pastor, pode falar. Não, aqui eu concluo. Existem facetas na Bíblia que existem especialistas em cada área. Né? A geografia é apenas uma faceta. Existe a arqueologia, existe vários outros pontos na Bíblia que, se nós nos atentarmos, nós vamos ver o quanto nós podemos ter uma mudança de vida aplicando todas essas áreas no nosso dia a dia. E nós vamos sair dessa esfera apenas religiosa, olhar para a Bíblia apenas como uma esfera de religiosa e vê-la também como um manual de vida para os dias de hoje. Porque tudo isso precisa ser aplicado nos dias de hoje. E olha como interessante, pastor, essa questão, como o irmão falou aí, a Bíblia é arqueológica, é geográfica, é um livro completo. E quem estuda a Bíblia, quem prepara para ler a Bíblia, pode observar algumas coisas escondidas na Bíblia. Por exemplo, Deus tem um humor. Deus tem um humor. Olha que interessante. Né? Mas depois eu falo sobre isso, em um outro momento. Olha aqui, gente. Olha que interessante. Eu falei dos livros no final dos mapas no final da Bíblia, não falei? Aí alguém olha lá e tá lá, qual é a medida de um côvado? Qual é a medida X? A medida tal, não é? Então aí as pessoas, mas por que isso está aqui na Bíblia? Isso tem alguma função? Sim, tem uma função muito importante para todo leitor compreender as passagens. As coisas na Bíblia aí, só estão por acaso quando alguém não faz caso daquilo. Exatamente. Boa frase. Quando alguém não faz caso daquilo, está ali por acaso. Mas geralmente tem um porquê de estar ali. Todos os detalhes da Bíblia. Sim. O capítulo 8 de 2 Samuel vai falar a respeito das diversas vitórias de Davi. Olha que interessante. Quando você vê orientações na Bíblia, dependendo da Bíblia, ela está no início ou ela está no final. Orientações, tamanho de um côvado, né? O dia de um sábado, né? Essas informações que estão lá, né? As medretas, as talhas, tudo é para te dar informação para que você compreenda. Por exemplo, no 2 Samuel, capítulo 8, vai falar sobre as vitórias de Davi. Lá no verso 2, vamos ler o verso 1. Algum tempo depois, Davi atacou os filisteus, derrotou-os e acabou com o poder deles naquela região. Olha o verso 2. Ele também derrotou os moabitas. Fez com que se deitassem no chão. Olha que interessante. Fez com que deitassem no chão, mediu-os com uma corda e matou 2/3 deles. Assim os moabitas se tornaram escravos de Davi e lhe pagaram impostos. Como é que foi isso? Mediu, mandou deitar e mediu. Assim, o que é isso? Pegou a corda, fez 3 medidas, para que 2 medidas fossem mortos e 1 medida fosse livrada. Muitos vão usar isso muitos estudiosos vão usar isso como uma parábola, uma analogia para dizer que a cidade dos moabitas foi destruída, 2/3 destruída. Aí alguns podem ter uma ideia assim, o exército de Davi mandou os moabitas deitar em linha, aí pegou a corda e dali
Imagina, um deitado, um depois do outro. Não, não foi isso não. Mandou deitar no chão, fez aquele amontoado de homens deitados, todos vivos, pegou... Gente, para você entender esse verso, você precisa entender o seguinte. No tempo bíblico antigo, quando iam determinar o tamanho de propriedades, eles utilizavam cordas para marcar os terrenos, as propriedades. Então faziam ali um trajeto para poder marcar a área de um espaço. Então o que eles faziam? Eles demarcaram a área desse local onde os moabitas deitaram. Quando deu 2/3, matou todos. E aqui, ó, 1/3, vocês estão livres. Estica. E eles foram embora. Viu? Quando você entende um pouquinho acerca... Gente, quero chamar a sua atenção. Dá ideia para os mapas. Dá ideia para aquilo que está ali. Ó, orientações da sua Bíblia. Tem muita gente que pega a Bíblia e já começa a ler. Não pega, dá uma olhada, estuda um pouquinho. Vê o que ela está trazendo de informação. A sua compreensão acerca da Bíblia vai ser muito maior. A sua exegese bíblica vai ser muito mais profunda. Os mapas falam. E muito! E muito! O senhor mencionou só aí, para você por ter exemplo, ó, os amonitas e os moabitas. Sim. E hoje é possível visitar esses dois lugares. Muita gente Sim. acha, bom, não existe mais, isso daí é lá no tempo bíblico. Eu estive esses dias atrás nas terras de Amon e nas terras de Moabe. Olha aí. Então, é possível hoje entender geograficamente esses lugares e, melhor ainda, você ler esses textos bíblicos no local faz uma diferença muito grande. Por exemplo, Petra, uma cidade famosíssima, milenar. É fantástico, um dos lugares mais fantásticos que eu já estive. Então, Petra, quando você está em Petra, você está falando na terra de Moabe. Sim. Quando você vai para Amã, que é a capital da Jordânia, você está falando da terra dos Amonitas. Exatamente. E quando você entende que de Amã até Jerusalém você tem aproximadamente 80 quilômetros, aí você entende quando Davi saía de Jerusalém e ia fazer uma guerra em Amã, que é a terra dos Amonitas. Um exemplo, por exemplo, que aconteceu em Amã, quando Davi ele peca com Betseba, ele comete ali o adultério, ele manda que eles pegassem Urias e mandassem ele vir a Jerusalém. Urias ele fez 80 quilômetros, eles estavam próximos. Ele passou o deserto, ele atravessou o Jordão, ele passou o deserto da Judéia, subiu para Jerusalém e imagino que ele estava a cavalo, né? Ele estava usando. Sim. Então, com poucas horas, poucos minutos, talvez, dependendo ali, ele estava em Jerusalém. Então, isso é maravilhoso entender isso aí e, além do mais, entrar para o texto bíblico. Entrar para o texto bíblico. Porque eu vou puxar a sardinha para o meu lado aqui agora um pouco, tá? Como eu vou para esses lugares, como eu levo pessoas para conhecer esses lugares. Então, gente, vocês não têm noção o que é pegar a tua Bíblia, ler todas essas passagens e falar, olha, aconteceu aqui. Bom, daqui ele saiu, passou, foi aquela montanha ali. O Rio Jordão estava do outro lado. Aqui à direita está o deserto da Judéia. Então, isso aí vai mudando a sua cabeça de uma tal forma que você para de olhar para a Bíblia apenas de uma forma religiosa. Exatamente. Aí a sua mente traz um outro significado. Exato. Como o senhor falou, o professor gosta de falar, então vou parar um pouquinho e deixar o senhor falar agora. Olha que interessante. E Israel tem um tamanho aproximado do menor estado do Brasil, que é o Sergipe. Olha só, gente. Olha o tamanho. E é muito rico. Ô, pastor, deixa eu cantar minha volta aqui. Se estiver agradando aí, deixa eu cantar minha volta. Vamos. Vamos falar de um tema. Vamos falar sobre o tamanho de Israel na próxima volta? Vamos, com certeza. O que seria terra prometida e terra de Canaã? Deixa eu cantar isso. Vamos. Terra prometida e terra Canaã. Tem diferença, hein, turma? Vocês que estão me escutando aí, quem é meu aluno já sabe. Sim. Quem está aqui é meu aluno já conhece isso. Beleza? As terras de Israel, por exemplo,
Hoje existe essa divisão. Jordânia, Israel. Hoje, dentro de Israel, existe a divisão geográfica ali, a terra da Palestina, ou o território da Palestina e Israel. Nos tempos bíblicos, o mapa tem uma diferença ali que, se a gente entender isso hoje também, vai... Sim, exatamente. Ó, deixa eu só pegar um gancho aqui. Eu peguei um gancho aqui, por exemplo, em Deuteronômio. Olha que interessante, Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 3. Ele vai falar a respeito... Os israelitas derrotam o rei de Og. É o título que está aqui na minha Bíblia. Né? Eu estou usando aqui na minha mão aqui. A primeira que estava aqui eu peguei. Nova tradução da linguagem de hoje. Então, aqui fala do rei de Og. Não é isso que eu quero falar. Não é porque chamou minha atenção. Não é que eu abri o livro. Mas é no capítulo 3 que eu quero mostrar. Rei de Og. Og, rei de Bazã. Né? Bazã era uma das áreas mais férteis e fica da além do Jordão. Aquém do Jordão. Gente, no meu curso eu explico isso. Por que da além, por que da aquém do Jordão, tá? Mas da além do Jordão está falando na região ali dos Moabitas, né, que hoje é a Jordânia. É uma terra fertilíssima, grandes pastagens, boa para a criação de gado. Esse rei Og, era um rei cuja cama dele tinha em torno aí de 2 metros por 4 metros. Era um gigante, gente. Era um gigante. Mas esse é um outro assunto, depois a gente fala dele um pouquinho. Eu quero chamar a atenção, olha, nesse capítulo 3 de Deuteronômio, lá no verso 17. Opa, virei 2 páginas aqui, só um instantinho. Lá no verso 17. Onde, o título desse trecho vai falar sobre as tribos israelitas a leste do Jordão. Tá? Na minha volta eu vou diferenciar para vocês o norte, sul, leste, oeste. Vou explicar isso para vocês. Mas olha só o que diz no verso 17. Para o oeste, o seu território vai até o Rio Jordão, até o Lago da Galileia. No norte, até o Mar Morto. No sul, até o pé do Monte Pisga, no leste. Algumas versões vão dizer assim, as faldas de Pisga. O que é Pisga? Me explica. Pisga é o nome de um monte, turma. É o nome de um monte. Deus utiliza, por exemplo, o relevo para poder explicar. Aí quando fala as faldas de Pisga, é o sopé do monte. É encosta. Olha aí, tá saindo aí, gente, um livro. Aprenda Geografia com a Bíblia. Opa! Opa! Já saiu, já saiu. Já saiu. Então... E do Pisga, Moisés avistou toda a terra. Isso era um outro ponto, exatamente isso. Deus permitiu que ele enxergasse a terra. E que visão tem do Pisga para toda a planície do Jordão e a terra de Israel? E está próximo ao Vale do Sol, né, pastor? Do Pisga, próxima região de Arabá. Linha reta, você tem 78 quilômetros até Jerusalém. E do Pisga você enxerga Jerusalém, lá de cima. E que está no alto, hein, gente? É o Monte Nebo. Lá do Monte Nebo você vê toda essa planície. Muito legal. Muito legal. Você tem ali uma visão muito ampla. E eu tenho certeza que naquele dia, Deus fez ainda um favor para Moisés. Deus falou que ele ia ver toda a terra, não é? Sim. E se tiver um pouco de nuvens, por ser bastante alto, tem dificuldade. Sim. E se Moisés enxergou toda a terra naquele dia, Deus deu uma soprada ali, mandou um vento, tirou toda a nuvem, todo o nevoeiro, para ele ver toda a terra. Imagina o coração dele. Eu não vou entrar nisso. O meu povo vai morar em casas que eles não construíram. Ai! Um grande desafio, mas com vitória. Verdade. Então, e tem o Mar Morto, hein? Bem a região do Mar Morto. Gente, tem muita coisa de Mar Morto para poder falar. Meu Deus. Muita coisa do Rio Jordão. Como que tá nosso tempo, pastor? Eu tô preocupado com o tempo. Não. O tempo aqui até 5 horas da tarde aqui para mim é meio-dia para o senhor. Então, vamos embora. Não, porque a live não tem um tempo? Não. A gente consegue fazer. Pode ir. Então perfeito.
Então, irmãos, quando eu falo sobre isso, eu falei agora, por exemplo, em Juízes 12, não, perdão, Deuteronômio 3, verso 17, sobre as vertentes do Pisga, né? Deus utiliza os atributos da geografia para apresentar na palavra de Deus e te trazer um contexto. Se você estiver com as informações da geografia fresquinha na cabeça, vai aparecer, você vai identificar. E isso vai trazer um significado maior. A sua compreensão da Bíblia se torna muito maior. Olha, por exemplo, eu falei a respeito do Chibolete, né, que é uma questão que está dentro da geopolítica, né, mas tem estratégia militar. Tem várias passagens. Uma delas é Josué 8:2, que vai falar sobre a emboscada. Depois confira lá. Josué 8, verso 2. Deus dá direção a Josué e ao seu povo para estabelecer uma estratégia militar para combater seus inimigos, uma emboscada. A emboscada é feita com lugares estratégicos. Olha, vocês vão distribuir pela terra, pelo relevo, de forma estratégica, quando o inimigo aparecer, tum. Olha que lindo. Né? A Bíblia, ela é muito linda. Muito linda. Né? E sem falar, né, na volta, quando eu retornar aqui, eu detalho mais, se o pastor me permitir. Mas olha que interessante. Para a gente falar de Israel, nós temos que falar da história de imigração e geografia. Aí você vai falar, nossa, isso é tão chato. Não é. Olha como para mim trouxe significado. Olha, pastor. Pastor, o senhor é nascido e criado aqui no Brasil, não é? Exato. Vim para a Itália com 16 anos, há 21 anos atrás. Era jovem e não Carioca? tinha cabelo branco ainda. Os meus apareceram, Jesus Cristo, olha aí. Alguns caíram. Nem branco ficaram, caíram. É experiência, é experiência. Mas, pastor, o senhor saiu do Brasil e foi para aí com a sua família e tudo, constituiu família aí na Itália, Milão, né? Exato. Não sabia a cidade, Milão. Milão. Mas o pastor migrou. Olha o meu caso, Alberto. Meu caso. Eu saí de Belo Horizonte e vim morar em Uberlândia. Eu moro hoje em Uberlândia. Uberlândia significa terra fértil. Olha que coisa, gente. Olha, passei por aí coisa. Em 2014. 2014. Passar por aqui vai tomar café comigo. Oh, agora sim. Naquela época eu não conhecia ainda, vai senhor. tomar, comer um queijo, vai ter queijo, vai ter um tanto de coisa aí. A gente vai conversar e trocar prosa. Quem sabe fazer uma live ao vivo junto? Aí, tomando cafezinho e comendo Gente, isso é só o início, tá? Isso é só o início. Mas o que acontece? Eu saí de Belo Horizonte e vim com a minha família aqui para Uberlândia. Mas antes disso, a família do meu pai saiu de Campina Grande, na Paraíba, nordeste do Brasil, e desceu e parou aqui no sudeste, exatamente em Minas Gerais e em Belo Horizonte. Migração. Talvez você tenha uma história de migração, talvez não sua, mas talvez dos seus parentes, e quem veio primeiro. Vieram de outras regiões, vieram do interior. É migração. Olha, por exemplo, a história de Abraão. Quem começou? Tera. Ur dos Caldeus, região lá da Mesopotâmia. Hoje é o atual Iraque. Você sabia que a Babilônia, a antiga Babilônia, é o atual Iraque? Então ele migra, sai dessa região do Ur dos Caldeus, sobe, né, pelo rio Tigre, margeando ali a região da Mesopotâmia, entre o rio Tigre e o Eufrates, e tem tudo um porquê. Por que isso? Essa região faz parte do crescente fértil. O crescente fértil é vamos colocar assim, uma meia-lua, que pega aí de Ur dos Caldeus, tá? Pega ali até o Golfo Pérsico, tá? Pérsico faz referência à Pérsia, a Pérsia, que atualmente é o Irã, né? A antiga Pérsia, então é o Irã hoje. No século passado, salvo engano, 49, salvo engano, eu corrijo depois, tá? Salvo engano, mudou o nome para Pérsia. Um detalhe, que o iraniano não é árabe, são persas. É outro contexto, tá? Mas eles são islâmicos. Não, eles são muçulmanos. O islâmico só é islâmico se ele for árabe, de sangue. Ok? Se eu, Alberto, me deixar de seguir a religião cristã, de seguir a Cristo e me apontar
Para o islamismo, eu sou um muçulmano, porque eu não tenho sangue árabe. Depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Mas vamos lá, vamos voltar aqui. Voltou? Então pega ali o Iraque, hoje o Ur dos Caldeus, a norte ali do Kuwait, e sobe. Ele vai subir pelo rio Tigre e Eufrates, ele está indo em direção noroeste, vai chegar lá próximo a Damasco, a região Padã Aram, um pouco mais a sul de Damasco, Padã Aram, tá? E depois desce pelo litoral do Mar Morto, ou Mar Grande, ou Mar dos Romanos, e depois chega ali na região do Egito, né? Pelo rio Nilo, região ali de Heliópolis, terra de Gósen, Cairo. Então, forma aí uma meia-lua. Essa região é uma região assim muito úmida. Se ela é úmida, os solos são férteis. Se são férteis, eles são produtivos. São regiões riquíssimas. Onde o povo vai habitar? No deserto, onde é quente, seco e árido? Ou em áreas úmidas, onde eu posso plantar, colher, criar animais, pegar uma água, estabelecer cidades? A família de Tera, ela desenvolveu o comércio, já era uma família rica, de mercadores. Então subiu, foi para Padã Aram. O grande problema é que Tera, que tinha o objetivo de chegar na terra de Canaã, parou pelo meio do caminho. Isso quer dizer alguma coisa. Se Deus tem algo para você, vai até o fim. Não pare no meio do caminho. Porque se você parar no meio do caminho, você morre. Olha o que aconteceu com Tera. Ele morreu. Mas os planos de Deus não podem ser frustrados. Quem que Deus levanta, gente? Filho de Tera, lá em Padã Aram. Abrão, que depois o nome dele é mudado para Abraão, pai de multidões. Então ele sai de lá, porque Deus fala, vai para a terra que eu te mostrarei. E ele continua o trajeto que o seu pai deveria ter realizado. E vai passando por essa terra. Aí se você pegar um mapa hoje, eu provoco meus alunos, sabe, pastor? Eu provoco meus alunos, peço para eles, olha, por que Tera, né? Porque a história começa com Tera. Essa história da migração é por ele. Por que Tera não atravessou em linha reta? Alguns motivos são óbvios. Né? Primeiro, deserto. O propósito era com Abraão. Também, isso, o propósito é com Abraão. Mas o propósito de Abraão poderia ter sido realizado principalmente a partir do pai dele. E é claro, ele para lá. Tem todo o contexto para isso. Você está certo. Hoje a Bíblia fala o Deus de Abraão, Isaac e de Jacó. Poderia ser de Tera, de Abraão, Isaac e Jacó. Tera perdeu. Os patriarcas. Aumentaria mais um aí Abraão não no perderia patriarcado, o não é mesmo? né? Mas o pai dele também Exatamente. Exatamente. Aí o que a gente pode entender? Ah, sim, lembrei aqui. Eu pergunto aos meus alunos, por que não atravessa? Por que não atravessou, né, por exemplo, de Ur... Ah, não dá, eu tenho um desenho aqui que eu estou preparando uma aula sobre essa questão, outras questões aí, a respeito de Moisés e o Rio Nilo, mas depois eu falo para vocês. Mas por que não atravessou ali a região do deserto arábico? Porque, obviamente, é um deserto. Quem já teve um deserto, né, pastor? Acho que já passou por um deserto. É uma região muito fácil de se perder. O que tem no deserto? Dunas. E quem não sabe, a duna se movimenta com o vento. Primeiro ponto. Então é fácil, você não tem referências. Os povos do deserto, por exemplo, os tuaregues, é um povo do deserto que vive lá no Saara, África, norte da África, acima ali do Sahel, da África Equatorial. Esse povo, eles se deslocam no deserto com grande facilidade, mas ao longo da sua história, eles aprenderam a olhar as estrelas e a se guiar por elas. Então a referência deles então, são as estrelas, não o relevo. Nós não vamos perder essa, não posso deixar passar. Então fala, pastor. O crente no deserto, se ele olhar para baixo, ele morre. Ele tem que olhar para cima. Boa! Se ele olhar para o alto. Se ele olhar para o vento do deserto, ele vai ser engolido pela areia, que são os problemas. Exatamente. Mas se ele olhar para cima, ele vai passar do outro lado.
Exatamente. Vou ficar por Exatamente. aqui, senão Muito sai uma bom. pregação. Vou ficar por aqui. Viu, turma? Viu? Eu fui, eu fui conquistado pela geografia. Eu falei isso no início. Você que chegou agora, depois assista o início. Eu fui conquistado pela geografia por causa de uma pregação onde o pastor usou a geografia para falar sobre a volta de Cristo. E eu ia fazer história na faculdade. Eu mudei 6 meses antes e apaixonei. Né? Não sei se vocês conseguem perceber que eu gosto de falar sobre isso. Né? Meu olho brilha. Tem coisa na nossa vida que nós temos que falar e o olho tem que brilhar. O que você faz aí na sua casa, no seu trabalho, que o seu olho brilha? Quando isso É só para você acontece, nós pensar, é uma encontramos o nosso pergunta. propósito de vida, né? Exatamente. No reino. Né? Então vamos lá. Se você pegasse, por que não atravessou? Dunas, movimento das dunas, pelo vento. Outra coisa, tem o relevo mais abrupto. Você vai ter, tem ali a cordilheira transjordaniana, né? Terceiro, vou parar por aqui porque tem mais. Terceiro, os povos do deserto. Assim como eu mencionei o povo Tuareg lá no Saara, nessa região tinham vários povos. E esses povos realizavam, por exemplo, ataques. Depois, quando a gente falar sobre Petra, lá na frente, quando a gente chegar em um outro dia, falar sobre Petra, o povo nabateu, que sucedeu o povo edomita, a região de Petra está no território dos edomitas. Quem são os edomitas? Você lembra aí? A descendência vem de quem? Vem de... começa com E e termina com Esaú. Ó, eu já falei. Não podemos falar que é irmão de Jacó. Exatamente. Então, essa região, por exemplo, os nabateus, tem uma literatura, né, tem alguns estudiosos que dizem que eram eles que realizavam certos saques à caravana. Olha que interessante, na região de Petra, Petra chegou a rivalizar com o Cairo, com o Egito, em glória e esplendor e riqueza. Tá? Isso está nos anais da história. E o povo nabateu, neste período, olha que interessante, gente, eles realizavam, por exemplo, a cobrança de vamos falar assim, usar o termo de hoje, um pedágio. Você quer ir para a Ásia, você quer subir ao norte em direção a Damasco e tem que passar por aqui, Golfo de Aqaba, né? Então, tem que passar aqui e pagar um pedágio. Agora, entenda, o pedágio não é somente pela pessoa, é também por aquilo que você carregava. Ou o princípio da alfândega aqui nos aeroportos. E o interessante é que eles estão à beira da Estrada do Rei. Exatamente. Que é uma das estradas mais famosas daquela região ali, não é isso? Que é na região ali da Transjordaniana, ali, ó, subindo ali. Ó. Exatamente, é a Estrada do Rei. Pegava lá de cima, todo mundo que descia do norte, vinha para o Egito, vinha para a África, tinha que passar pela Estrada do Rei, que é mencionada várias vezes na Bíblia. E passando pela Estrada do Rei, os nabateus estavam ali, os edomitas estavam ali e falavam, opa, primeiro passa aqui na alfândega. O que você está levando? O que você está levando? O que você está trazendo? Ó, paga. E muitos diziam, por ter esse conhecimento daquilo que as pessoas estavam carregando, que as caravanas estavam carregando, é que eles conseguiam cortar mais à frente e assaltar essas caravanas. É um entendimento que alguns estudiosos têm. Tá? Eram eles mesmos que atacavam. Então, os povos do deserto, no tempo de Abraão, que é claro, não eram os nabateus, né? Eram outros povos. Eu trouxe o nabateu aqui na região de Petra para ajudar você a entender um contexto. Então, nessa região, havia alguns povos que habitavam na região da Arábia. Então, já que eles eram mercadores, queriam negociar ao longo do caminho até chegar no destino, eles não passaram pelo deserto. Para você não passar no deserto, você tem que observar o que está acontecendo no entorno, e Deus sinaliza o seu caminho. Se você não estiver conectado com Ele, você vai pelo deserto e não vai pelo caminho que Ele preparou para você. É ou não é, pastor? Sem dúvida, sem dúvida. Olha como que a gente pode tirar princípios para a nossa vida somente estudando a palavra. E olha, no meu caso, pela geografia.
E para É alguns muita. parece assim, ah, mas geografia, história, mas é tão chato. E Isso. quando a gente olha dessa Mas forma, nós perdemos tanta coisa, tanta riqueza dentro da Bíblia. Nós perdemos tantos detalhes que quando nós começamos a enxergar com outros olhos, aí começa a se tornar gostoso. A gente começa a entrar, começa a mergulhar ali, faz uma diferença muito é, grande, muito grande. é, é como eu disse, pastor e a turma que está nos assistindo aí. O que é importante? É importante entender o seguinte: a forma como você estudou a geografia pode não ter sido a forma mais agradável. Por exemplo, um tempo mais antigo, quando eu comecei, você tem que decorar os 5 afluentes do Rio Amazonas, da margem esquerda à margem direita. Os 5 principais afluentes. Para que isso? Isso não tem uma importância, né? A não ser que você vai estudar o Rio Amazonas, fazer um trabalho técnico e tal. Talvez você ali, ao longo dos seus estudos, você acaba memorizando os principais rios, mas é para algo específico. Eu não sei os principais rios. Eu estou te confessando, eu não sei. Se eu precisar, eu vou lá e vou comparar, vou relembrar consultando um atlas. Os 5 principais rios da margem esquerda e da margem direita. Então, não precisa usar isso. Agora, quando você se dedica a estudar, no caso da Bíblia, eu uso a geografia, as coisas fluem. Vamos imaginar que eu sou professor de matemática. Irmãos, o tanto que eu já vi na Bíblia, matemática, química, na Bíblia, psicologia, energia quântica, física, na Bíblia. Se você parar para poder atentar, gente, olha só, eu falo de mim, tá? O pastor aí, ele fala dele, quem está aí, cada um fala por si. Leitura bíblica anual. Eu faço a minha leitura bíblica pelo aplicativo, porque eu tenho que trocar minha Bíblia, sabe, pastor? Parece que cada ano que passa, cada dia que passa, parece que as letras encolhem. Eu não entendo isso. Acontece. Com o passar do tempo, as letras vão diminuindo mesmo. Puxa vida, Jesus. Aí eu uso o aplicativo aqui no celular, que aí eu aumento o tamanho da letra. Eu aumento. Aí, à medida que eu vou observando algumas coisas, eu vou fazendo marcações, né? Aí tem a opção de cores, eu coloco uma cor. Isso aqui é para minha vida espiritual, tal, tal. Mas quando eu vejo, opa, isso aqui é da geografia, eu dou uma marcada com uma cor diferente, que eu já estabeleci aqui para mim. Faço uma cópia do texto, eu tenho um bloco de notas, eu jogo. É assim que eu estou construindo até o meu livro. Aprenda geografia com a Bíblia. É assim que eu comecei a construir o meu curso, né, que vai ser atualizado. Meu curso, gente, que está lá na Hotmart, tá o link aqui na bio. Eu não sei, é algum canto dessa página aqui, em algum lugar aqui. Ou no link que o pastor deve colocar aqui, tem um link lá, né? Então, ele tem 5 módulos. E o 6º módulo vai nascer aí. Estou me preparando, tem uma pilha de livros aqui que eu estou me preparando. Vai ser sobre a geopolítica. Algo que não tem, sabe, pastor? Não tem. É algo que eu já andei mencionando aqui nessa live. Então, é muito importante você tentar para detalhes. Se você é engenheiro, você consegue observar a engenharia na Bíblia. Se você é médico, você consegue observar a medicina. Por exemplo, usos e costumes da Bíblia. É um outro tema importante que a gente pode voltar aqui depois, viu? Gente, tem muita coisa. Até a medicina. Meio ambiente. Poluição. Eu encontro poluição na Bíblia. Eu falo isso depois. Mas eu encontro. A Bíblia, então, é muito rica. Eu quero te incentivar, a partir desse papo nosso, a olhar com a Bíblia com outros olhos. Tá? A olhar, a ler, a compreender. Eu não estou falando para você começar a fazer exegese da Bíblia, não. A tirar princípios. Você pode fazer isso, tá? Mas eu estou te chamando a atenção para você olhar a Bíblia com outros olhos, para que, primeiramente, você entenda o que o Criador, o nosso Deus, o Senhor, o nosso general, tem para nós. E quando você olha, você começa a aprender, começa a entender que aquilo é importante. Existe um termo na psicologia que se chama introjetar. Quem é psicólogo aí que está nos acompanhando sabe o que é isso?
quando o conhecimento passa a pertencer a nós e faz parte de nós, né? Aí é difícil de sair, porque nós entendemos que aquilo é importante, né? Então, quando eu olho para a Bíblia, olha, aqui tem verdades para a nossa vida, aquilo, o nosso cérebro identifica, isso é importante, eu tenho que reter. Na minha memória de longo prazo, aí aquilo fica, aí você vai lembrando, quando o pastor estiver mencionando, quando o pastor Samuel estiver pregando, vocês vão entender, olha, é mesmo, eu li isso na minha leitura bíblica, eu li isso no meu devocional, aí você vai, e é cada vez mais nós vamos aprendendo. E olha, eu costumo dizer que Deus é um professor, viu, pastor? Sem dúvida. Deus é um professor. Porque do início ao fim, ele fala da mesma coisa. A mesma coisa. Ele repete muito. E é um dos princípios que nos ajuda a estudar qualquer coisa na vida. Lembra lá da tabuada na época de criança para aprender? Como é que você dominou ali? Na minha época chamava fatos. A multiplicação do 2, do 3, do 5, do 8, do 7, por repetição. Deus repete a sua história ao longo, não porque ele é um ser repetitivo, não. Inclusive, antes da escrita, os povos passavam as histórias através de repetições. Era o pai repetindo para o filho, filho para o... E assim, então, há essa necessidade de estar sempre nos reciclando, essa necessidade de estar sempre voltando nos textos, sempre aprendendo um pouco mais com aquilo que nós já aprendemos. Porque sempre é algo novo, Deus sempre fala. temos pessoas com conhecimento maior do que o nosso. Então, há essa importância de nós estarmos nos acostando à Bíblia e usando também as ferramentas externas para isso. Exatamente. A geografia está aqui, o senhor está aí com grande maestria, nos mostrando quão grande, quão importância tem a geografia para nós conhecermos esses textos. Isso faz uma grande diferença. E me lembrando aqui, por exemplo, semana retrasada eu estava em Jerusalém, e não sei se o senhor já ouviu falar, pelo que o senhor comentou, ainda não esteve, né, em Israel. Pessoalmente não, né? Ainda não. Ainda não, ok. Mas... tudo isso é fruto de pesquisa e estudo. Amém, mas em breve isso vai acontecer em nome de Jesus. Em breve. E existe um local em Jerusalém onde é conhecido como Túmulo de Davi. Tá? Túmulo de Davi, ele está abaixo, em um prédio, ele está abaixo do que é conhecido também como o cenáculo. O local onde aconteceu a última ceia, onde foi o Pentecoste. Então, ali embaixo, há uma sala com uma lápide coberta com pano, onde os judeus vão para venerar, para lembrar Davi, e esse local é conhecido como o Túmulo de Davi. Ok? Até aí, tudo bem. Mas existe um detalhe, que onde ele está hoje, que é no Monte Sião, nos dias de Davi, aquele local ainda não era construído. Porque a cidade de Davi não é onde nós temos hoje Jerusalém, ainda falando de Jerusalém antiga, tá? A Jerusalém antiga, a Jerusalém murada, os muros de Jerusalém, não existia ainda nos dias de Davi. Então, olha que interessante. Aí, o que acontece? Esse local, onde é conhecido como Túmulo de Davi, ele está dentro da Cidade Velha. Mas aí, olha só, olha esse texto aqui de Neemias. Deixa eu encontrar aqui, ó. Neemias, capítulo 3, verso 16. Quando Neemias reconstruiu os muros. Olha o que diz. Depois reparou Neemias, o filho de Asbuque, o governador da metade de Bet-Zur, até o local está falando de geografia aqui, né? Então nós estamos dentro aí ainda do contexto. Até o local de fronte aos sepulcros de Davi, e até o tanque que foi feito, e até a casa dos poderosos. Então, olha só que interessante. Neemias falando que quando ele reconstruiu os muros, ele reconstruiu, ele reparou, até de frente os sepulcros de Davi. E quando nós falamos hoje do sepulcro de Davi lá em cima, no Monte Sião,
Neemias não reconstruiu os muros ali. Não havia muros ali nos dias de Neemias, mas sim na cidade de Davi, que está lá embaixo. Exatamente. Então, nós já encontramos aqui algo dentro da geografia que precisa ser entendido. Então, e esse sepulcro lá em cima? Então, se existe aqui, Neemias está falando, existe um outro sepulcro. Aí eu falei, olha, eu só saio de Jerusalém até eu achar esse sepulcro. E comecei ali, peguei o mapa na mão, peguei uma manhã para isso, peguei o mapa da cidade de Davi e comecei a pesquisar os pontos, ler os textos e tal. Passei por debaixo dos túneis da cidade de Davi, caminhei por debaixo da cidade, saí lá do outro lado. Aí aqui diz que Neemias reconstruiu até o tanque. Que tanque que existe hoje na cidade de Davi? Siloé. O tanque de Siloé. Então, fui até perto do tanque de Siloé, falei, é por aqui. Hoje é um bairro árabe, até um pouco complicado de andar, mas eu fui e comecei a andar, cheguei no local onde existem 2 sepulcros cavados na rocha, onde existem ali também quartos grandes cavados na rocha, e dentro da cidade de Davi, até hoje, não foram encontrados outros sepulcros a não ser estes. E do lado desses sepulcros, o que tem? Os muros que Neemias reconstruiu. Então, olha que riqueza, olha que riqueza. Tá? Então eu estava me sentindo Indiana Jones ali, né? Com o mapa na mão e olhando, marcando os textos e analisando. Bom, se Neemias reconstruiu daqui, a cidade de Davi começava aqui e terminava lá, então foi por aqui. E fui ali demarcando os locais. E existem, nos próximos dias, eu vou postar, eu fiz ali uma matéria, eu vou colocar no canal do YouTube, do Viagem pela Bíblia. Se você quiser conhecer esse lugar, segue lá, se inscreve no canal, que vai ser bênção. Mas é muito interessante isso aqui, muito interessante, porque fala de um tanque, e ao lado desse local está o tanque de Siloé, tá? Fala ali dos muros de Neemias, então ali estão os muros antigos de Neemias, que não são os muros que a gente conhece hoje da cidade velha de Jerusalém. Aqueles muros ali são outros, é uma outra construção, é um outro período. E fala também que nesses sepulcros havia também a casa dos poderosos. Então me diga, quem é que vai fazer uma casa cavada na rocha? Pedra mesmo, pedra bruta. E você vê ali a marcação de vários quartos, tá? Dando a entender que era alguém de posses. E nesse local, sepulcros também grandes, 2 sepulcros existem ali. Aí entra uma outra questão, que nos tempos bíblicos não sepultava dentro da cidade. E aí? Agora esses sepulcros estão dentro da cidade de Davi. Aí você vai ler a Bíblia, a única menção que fala de sepultamento dentro da cidade é o de sepultamento de Davi. Então, é muito gostoso, é muito gostoso. Eu sempre falo que é possível caminhar dentro da Bíblia. É possível caminhar dentro desses textos bíblicos. Então, pastor, então você pode afirmar 100% que ali é o sepulcro de Davi? Não, eu não posso afirmar 100%. Mas eu posso te afirmar que o outro que a tradição fala que é lá em cima também não é. Aquele lá, a Bíblia me mostra que aquele lá foi uma construção posterior. E os tempos de Neemias dá outra indicação geográfica. Então, aquele lá em cima eu afirmo que não é. Agora, já esse outro sepulcro, nós temos aí grande probabilidade dentro dos textos bíblicos. Aí é lógico, depois entra a arqueologia, entra ali uma outra ciência para tentar provar isso aí. Mas são, assim, provas muito mais contundentes de que seja ali do que o outro. Sim. Então, olha, é fantástico isso, e nós temos uma riqueza inestimável dentro da palavra de Deus. Nós precisamos sempre mais ser curiosos, precisamos cavar. Eu acho que precisa aí dessa ideia do Indiana Jones que eu estava lá me sentindo. Verdade. E procurar sempre mais, porque
Dá para aprender mais, dá para não nos acontentar somente com o que nós vemos, né? Lógico, com todo cuidado para não entrarmos ali em passos falsos, mas é possível aprender sempre mais. Exatamente. Até mesmo porque não existe nenhum tipo de conhecimento ou área do conhecimento que esteja desconectada, porque todos estão conectados principalmente para estudar a palavra de Deus, para estudar a história. E Deus está na história, né, pastor? A história providencial da redenção da humanidade. Eu costumo falar assim, né? Porque ao longo da história da humanidade, olha só o termo que eu usei, história da humanidade, é o que a gente aprende na escola secular, né? Eles tiraram Deus da história. Tiraram. Não deram glória a Deus em nenhum momento. Pode pegar qualquer livro de história que você tiver aí, do seu filho, pode dar uma olhada. Mas eu costumo trazer isso porque é uma redenção. Trazer isso para a redenção. A história providencial de Deus para a redenção da humanidade. Nós temos que enxergar aí. Um abraço para o Samuel Rodrigues aí, meu aluno também, lá no seminário. E a Samuel é gente boa, então. É gente boa, gente chique. Vamos aproveitar aqui, ó. Vou mandar um alôzinho para todo mundo que está aqui com a gente. Olha só. Mariluz, lá de Portugal, está aqui conectada com a gente. A Mila Fernandes, daqui da Itália, está aqui com a gente. Deixa eu ver mais. Pastor Cláudio Ferreira, lá de Volta Redonda, também Rio de Janeiro, a minha cidade. Melisa... Deixa eu ver mais quem está aqui com a gente aqui. Ó. Algumas pessoas entram, saem, porque é horário também que nós estamos, né? Então, super normal. Helenita Ferreira. Então, vamos fazer o seguinte. Vai ser difícil falar o nome de todo mundo. Escreva aqui, por favor, de qual cidade você está nos acompanhando. Porque isso é muito gostoso da internet, pastor. Eu estou aqui em Milão. O senhor está em Uberlândia. Estamos aí a pelo menos 12 mil quilômetros de distância. Mas, ao mesmo tempo, estamos perto aí de todo mundo. Ó, Marício, Uberlândia, Deus abençoe a tua vida. Uberlândia hoje aqui tá bombando. Seu Wendel! Uberlândia está em peso. A Tânia Regina está perguntando, hoje é mais cedo por quê, pastor? Não é mais cedo não, Tânia. Daqui a pouco, ao meio-dia e 22, eu tenho mais um bate-papo com vocês. Meio-dia e 22, eu estou falando sobre um dos meus livros, que é Princípio do Reino para a Vida Abundante. E nós estamos tratando sobre extraindo princípios bíblicos para a nossa vida ser uma vida extraordinária. Mas é daqui a pouco, Tânia. Continue aí, que esse aqui é uma aula especial com o nosso professor Alberto. Milão, Itália, minha esposa, obrigado. Olha aí, ó. Dizem que profeta de casa não tem honra. Olha só, nós estamos sendo assistidos. A minha esposa está aqui. Tânia, que bacana, um abraço aí. Pernambuco. Top, hein? Deus abençoe esse projeto. Celso, Deus abençoe a tua vida. Amém. Muito gostoso, muito gostoso. Nós somos pessoas que nos acompanham em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, todo o Brasil aqui nos acompanhando, não nesse momento, mas sempre estão nas redes sociais e isso é fantástico. Isso é muito bom, nós temos que aproveitar isso aí, hein? Isso aqui no Instagram, né? Ainda tem lá no Facebook, né? Tem Facebook, as pessoas que estão no Facebook também nos acompanhando. Daqui a pouco essa live vai também para o canal do YouTube. Então, vamos divulgar o reino, porque isso é benção. Dá o like aí, gente. Dá o like aí, ó. Ajuda o canal. Isso aí. Vamos fazer mexão, porque funciona assim. Né? As pessoas aqui estão sendo abençoadas assistindo essa aula, porque isso aqui não é uma live, isso aqui é uma aula. Nós temos aqui um professor renomado que está aqui compartilhando. Obrigado e glória a Deus. Anos de estudo, dedicação. Então, isso aqui é uma aula, uma riqueza. E se você está sendo abençoado, por que não compartilhar essa bênção com outras pessoas? Então, aqui embaixo tem um aviãozinho. Você pode pegar esse aviãozinho e compartilhar pelo menos com uma pessoa. Não é isso, professor? Exatamente. Então, no mínimo uma pessoa. Compartilha aí. Pelo menos uma pessoa vai ser abençoada. Eu compartilhei aqui nos grupos da igreja aqui para poder, né, chamar mais pessoas. Olha aí, ó. Super aula. Não é uma abraço. Aula, super aula. É isso mesmo. Legal. Um abraço, Melisa, para toda a família. Olha que interessante. Vamos voltar aqui um pouquinho. Vamos lá. Eu estava falando aí de casas. Quando o senhor mencionou
túmulo de Davi, os fragmentos da muralha, né? Eu vou falar duas coisas, porque muralha eu lembrei lá de Jericó, né? Jericó está distante, a Jericó Nova, que funciona como se fosse uma aldeia. Para a turma que está aí entender, é como se fosse uma aldeia. Aham. E a Jericó, que foi derrubada lá, na época da campanha de Josué, se você for olhar as muralhas, elas cederam de dentro para fora. A gente consegue ver vestígios nas ruínas que foi algo de dentro para fora, não foi de fora para dentro. Olha que interessante. É algo que manifestou o poder de Deus. Não foi algo, não foi a pisada dos israelitas, dos hebreus ali, não foi somente um toque puramente do shofar, mas foi o poder de Deus. É interessante observar isso em loco, não é, pastor? Fala. Isso é só porque Deus só trabalha de dentro para fora. Deus não trabalha de fora para dentro. A direção de Deus é a contrária. Exatamente. Exatamente. Aí você pode ter um entendimento. Deus entrou em minha vida e mudou toda a minha vida, e é de dentro para fora. Meu pastor, não é para pregar aqui, não. Mas quando eu já falei, quando me deram a oportunidade de ministrar a palavra, isso tem uma história. Quando eu fazia o apelo, eu dizia o seguinte: meus irmãos, Deus está te chamando. Na hora do apelo. E Ele está à sua porta, a porta do seu coração. Só entenda uma coisa: esta porta do seu coração só tem maçaneta pelo lado de dentro. E é só você que pode abrir. Deus é educado, ele não arromba, ele bate, né? Aí, o outro, o concorrente, o inimigo, ele arromba. Ele vem para roubar, matar e destruir. Mas é você que convida Jesus para entrar no seu coração, abrindo a porta pela maçaneta do lado de dentro. Ele entra, aí, sabe aquela cadeira, igual essa aqui, essa poltrona que eu estou assentado aqui? Eu saio dela e digo: Senhor, assente no teu lugar e conduza-me. Ponto para não pregar. Ponto para não pregar já é uma pregação, E né? esse versículo aí é o versículo-chave desse meu livro aqui. Olha aí, eu nem Ladrão veio para conheço. Olha aí que matar, roubar e bacana. destruir. Eu vim para que tenha Olha vida e aí. vida Exatamente, abundante. cara. Então, é justamente isso. Deus, ele é educado, ele não arromba, ele bate na porta, ele pede para entrar. Ele pede para entrar. Se nós Verdade. abrirmos a Shalom. porta, ele entra e faz morada. Adonai, amém, amém. Mas deixa eu lembrar aqui, eu me emocionei aqui. Glória a Deus, glória a Deus. E isso é porque a Bíblia é viva Gente, e é o Deus mudou Espírito minha vida Santo mesmo. que... É. Então a gente se Mas emociona, a é gente se isso. alegra, porque é o Espírito Santo que move os nossos corações. Que benção. Gente, entenda uma coisa, não é a geografia que impede o agir de Deus. Não é. Uma vez, não é geografia, porque Deus, olha aqui, olha a distância, olha o que está acontecendo. O meu pastor, o pastor Walter Procópio, um abraço pro meu pastor Walter Procópio. Eu tenho que honrar meu pastor. Um abraço pro meu pastor Walter Procópio, aqui de Uberlândia. Amém, amém. Né? Uma vez ele fez uma pregação, ele estava pegando um culto à noite, num domingo à noite, mais de 10 vezes ele mencionou a palavra geografia. Eu falei assim: eu te amo, que não usou geografia. Mas foi muito interessante. Mas deixa eu chamar a atenção, porque eu comecei a falar lá de Jericó, mas eu queria trazer um apontamento, por exemplo, para as casas. Okay. As casas, no tempo bíblico antigo, eram casas aí de 3 por 2 metros quadrados, né? Então, ou seja, 2 por 2. Vamos colocar aqui uma margem, 4 metros quadrados. Palhoça, Santa Catarina, olha que bacana. Imagina, seja bem-vindo. Imagina. Você deve ter um cômodo aí, quem está nos assistindo, você deve ter um cômodo na sua casa de mais ou menos 4 metros quadrados. Observe esse cômodo aí com seus olhos aí. Observa. Você vai ter um entendimento que as casas no período bíblico antigo tinham essa dimensão. Olha que interessante. E olha também que desafio. Olha também que desafio. Por que um desafio? Simples, gente. 4 metros quadrados, o que cabe dentro de 4 metros quadrados em uma casa? 2 por 2. 2 por 2, pastor. Então você tinha ali um fogão,
Tá? O fogão normalmente era feito numa área mais alta ou no chão, tá? Não tinha chaminé. Aí você fala assim, que fumaça? Ela tinha que procurar o caminho para sair. Tem relatos na arqueologia que mostram isso. A fumaça tinha que encontrar uma saída, ou pela porta, ou pela janela, que normalmente essas casas tinham uma porta e uma janela. Eu estou falando de casa simples, não estou falando da casa das pessoas que tinham uma condição de vida melhor. Os 2x2 era da maioria da população. Então, uma a duas janelas. Uma a duas janelas. E tinha um terraço. Eu vou falar do terraço daqui a pouquinho. Então, esses 2x2, esses 4 metros quadrados aí, tinha que ter o fogão, tinha que ter a cama, alguns utensílios ali, talvez uma espécie de mesa. E se essa família tivesse animais, os animais passavam a noite lá dentro. Aí imagina aí a cabra, né, a ovelha, lá dentro. Imagina por que tinha que colocar lá dentro. Porque muitos desses não tinham, por exemplo, terras. Para poder criar seus animais com um celeiro para colocar ali, principalmente no inverno, turma, onde a temperatura caía muito. Ou à noite. Deixa eu voltar aqui, só para falar do deserto. Quando a gente fala de deserto, eu ensino para os meus meninos lá, né? Eu ensinava para os meus alunos de ensino médio e ensino fundamental, preparação para o Enem e tudo, quando a gente chegava para falar sobre clima e deserto. O pastor, sabe quanto que chove em 1 km² em um deserto, normalmente? Por exemplo, Saara. Você sabe Não, quanto que chove em um ano? não. Em um ano, em 1 km². Ele não está ouvindo? Gente, vai dando um retorno aí. A Tânia falou que não está ouvindo. Pode ser alguma conexão dela lá, que eu estou lhe ouvindo bem, pastor. Tá? Dá uma olhada aí, novamente, Tânia, por favor, por gentileza. Qualquer coisa sai e volta, por gentileza. Isso, pode ser alguma conexão dela lá. Por favor, faça essa gentileza. Em 1 km² no deserto, chove em torno de 1 kS. Eu não sei como é que fala aí na Itália, não. Mas aqui tá normal? Ótimo. Obrigado, Melisa. O que é 1 kS? Lá em Belo Horizonte, minha terra natal, quando eu falo assim, obrigado, Janaína, vamos ali na lanchonete, vou levar o Samuel. Eu tenho um filho que chama Samuel, viu, gente? Eu estava brincando em off com o pastor aqui, é o mesmo nome do pastor, Samuel. Vamos ali na lanchonete comer um pastel e uma KS. Uma KS fica casco. Por exemplo, um refrigerante, não vou fazer mexer porque eles não ajudam a gente. Não. Não merecem não, né? Alô? Não merece, não. Aqui nunca te pedi nada. Patrocina mim, pastor. Beleza? Obrigado aí. Obrigado aí, Riton. Então, o que acontece? Então, o que é uma KS? É aquela, por exemplo, aquela lá vermelhinha, tá? De vidro, de 290 ml. Vamos arredondar 300? No deserto chove em 1 km², cerca de 300 ml. Aí entenda. Precipita e nem toca o solo, evapora no meio do caminho. Quando precipita, dependendo da quantidade, vai molhar tudo e vai umedecer ali aquela região. Mas, isso é no termo de chuva, mas durante o dia é 40 graus. E à noite? À noite chega a 0, -1, dependendo do ponto do deserto, -2 ou -3 graus. Abaixo de 0. -3 é porque é abaixo de 0. Aí você fala assim, mas Alberto, se está 0 grau, 1 grau, -1, por que não congela? Porque não tem água. Não tem umidade. Por isso que não congela. Aí, se a pessoa ficar desprotegida, sem abrigo no deserto durante a noite, ela vai ter hipotermia. E pode morrer por hipotermia. Né? Por baixa temperatura.
Aí você vai entender, olha onde que eu fui para você conectar a informação. Por que que os animais eram colocados, por exemplo, dentro, até está falando que está no inglês, subtítulos em inglês. Pois é. Tânia, prova sair, por favor. Sai e entre novamente, que deve estar algum Os, problema aí na conexão da senhora ou no Instagram, tá? O pessoal aqui está dizendo que está ok. Então, se está ok para eles, deve ter entrado alguma definição aí da senhora. Por favor, sai e entre novamente, tá bom? aí vai normalizar, se Deus quiser. Exato. Aí, quando eu falo, assim, só voltando, quando eu falo que os animais eram colocados naquela cultura, naquele tempo, dentro das casas, era exatamente por isso, para o animal não ficar no relento e ter hipotermia. Aí, senão, essa pessoa vai e perderia um animal que normalmente não era barato. E eles utilizavam esses animais, por exemplo, para retirar o leite, quando chegar a época do abate, abater. Alguns utilizavam também para vender e trocar por os outros alimentos, quando não eram utilizados para levar até o templo. Lembrando que eram o animal perfeito, o primeiro de uma cria, e tinha que estar perfeito, né? Senão eles tinham que comprar lá no templo. E essa questão de comprar no templo tem outra história aí para contar. Ah, Ninho, o pessoal do quem é cambista aí me perdoa. Passada, lá em Jerusalém, um vídeo no local onde o local que Jesus ficou nervoso. Eu disse nessa matéria que eu gravei lá que poucas vezes Jesus ficou nervoso, mas quando Jesus viu os mercadores aproveitando as pessoas que vinham no templo, ele ficou nervoso e chutou tudo. Lá nessas vendas vida. Nas lojas dos mercadores, em Jerusalém eu gravei. Daqui uns dias vai estar lá no canal do YouTube. Mas isso aí é um assunto para outra hora. Por isso que eu dei Fica para outra hora aí, porque tem alguns detalhes aí, a gente pode trocar bola depois, eu passo em outro momento. Ô, gente, eu comecei nós começamos a estabelecer uma amizade aqui, eu acho que esse negócio vai embora, vai por muito tempo. Nós vamos voltar aqui, vai desenvolver esse papo aqui sobre a Bíblia, sobre a geografia, para frente durante muito tempo. Mas deixa eu voltar aqui, só para a gente terminar essa questão da casa, das habitações no tempo bíblico antigo. Eu falo lá no meu curso, tá? Sobre isso. Então, 4 metros quadrados. O telhado era um telhado feito com ripas e eles colocavam um tipo de gramínea, né? Era um tipo de barro para tentar diminuir ali a influência do calor e colocava ali um tipo de graminha, tá? E com o tempo, o calor ela ia secando, depois vinha a chuva, tinha goteiras, né? O relato arqueológico mostra isso para nós. Então eles tinham que sempre refazer o telhado, sempre dar uma manutenção do telhado. Mas você tinha isso na época de inverno, um ambiente muito abafado. Frio à noite, mas internamente quente. Não tinha um ambiente refrigerado. O que normalmente acontecia? Eles iam para o terraço. Ah, então tinha... Nossa, então 4 metros quadrados, além de cama, um fogão, um ambiente ali para colocar os animais. Tinha escada por dentro. A escada era externa. Tinha que acessar o terraço pelo lado de fora. Então, muitos tinham que ir lá, às vezes dormiam durante o relento na época do verão, né? Ficavam ali contemplando as estrelas. É ali que a família se reunia para bater papo. Ali que as mulheres pegavam, por exemplo, frutas para desidratá-las, né? E depois consumir. Então, muitas das atividades das famílias, num tempo bíblico antigo, eram realizadas no terraço. Tanto é que Pedro estava na casa de Simão, o curtidor, no terraço, quando ele teve a visão em Atos dos Apóstolos. Os eirados que a Bíblia fala, está fazendo menção aos telhados, as coberturas. Como é que é o outro nome para falar de cobertura, gente? É cobertura mesmo. As áreas superiores. É cobertura, né, pastor? Exato. Então, eles falam, tem gente que, quando fala que o trem é ruim, fala que o inferno tem subsolo. Fala assim, se é algo ruim, pode piorar. Mas aí a gente tem que apontar, fala assim, e o céu tem cobertura. Fica aí a dica. Então, o céu também tem eirados, tem cobertura. Então, era nesses lugares que eram realizadas as atividades e principalmente as novidades.
por exemplo, uma criança nasceu, eram nos eirados que eram proclamados. Né? Tem vários versículos, Jesus fala sobre isso. Né? Tem a questão aí de Pedro, o pastor lembrou muito bem que está lá em Atos, eu não vou lembrar do versículo Se eu não me agora. engano, é Atos 9. Se eu não me engano. 9, né? 9, 10. Por aí. Então nós temos essas passagens. Aí quando você entende, nos telhados, lembra lá o paralítico, lá o coxo, lá que os amigos tiveram que abrir. Por que abriram lá o telhado? Porque era fácil, era feito por ripas, e era um tipo de argila, um barro, e a gramínea. Por ali é que fizeram a abertura com grande facilidade e desceram. Aí quando a gente pensa na Bíblia, nos dias de hoje, a gente acha que tem uma laje, que eles tiveram que ir lá quebrar a laje, eles tiveram que arrancar o telhado francesa. Eternite. Exatamente. Não, mas era o contexto. Nós temos que entrar no contexto bíblico e não viver somente pensando nos dias de hoje. Né? Isso é muito legal. Um outro assunto que precisa ser abordado aí. Olha, os assuntos, né? Por exemplo, eu comecei falando aqui, a gente falou de vários apontamentos da geografia presentes na Bíblia, né? Falando sobre o relevo. É outra coisa de relevo, né? A gente precisa falar depois, quando fala subindo a Jerusalém. Subindo, tem diferença. Por que é subindo? Porque Jerusalém está no alto. Nunca desce a Jerusalém, sempre sobe. A eira de Araúna. Depois tem que voltar lá, a eira de Araúna, onde hoje está o Monte do Templo. Né? O muro lá. Monte Moriá é a mesma eira de Araúna. Monte Moriá. Onde está lá o Domo da Rocha, a Mesquita de Aláxia, nessa região aí. E por que é eira? Deus Jebuseu lá, né? Por que é eira? Porque era uma região elevada, onde era necessário tirar a palha do trigo. Como é que eles faziam? O trigo estava lá, eles passavam com um carro de boi. Eu esqueci agora, pastor, me falhou a memória. Daquele instrumento atrelado aos bois que passavam, né, por cima. Eu esqueci agora, tem um nome específico para isso. A Bíblia até menciona. E ali passava por cima do trigo e separava o grão da palha. E depois eles pegavam assim e jogavam por ar, como fosse um tipo de garfo, né? Sim. Jogava por alto. E o vento, por causa da altitude, tirava ali a palha e aí caiu o grão. E ali ficava mais fácil de fazer a separação da palha do grão. Olha que interessante. E olha só. Quando nós falamos sobre a cidade de Davi. Antes mencionei a cidade de Davi, onde Davi estava. E ele subiu um pouco mais para comprar a eira de Araúna. Porque é onde hoje está o Monte do Templo. Então, nós temos ali já... Em poucos metros, nós temos já um deslivelo bem grande entre a cidade de Davi, que estava na encosta, chegando quase no Vale do Cedron, e acima a eira de Araúna. Então, Davi subiu, porque a eira estava justamente onde tinha mais vento, para poder trabalhar ali o trigo. Isso é fantástico. Gente, aí você fala assim para mim, mas aí a gente tá mudando de assunto porque é muito rico, né? Depois eu vou voltar na casa. Pera lá. Aí você olha, por exemplo, a questão desse vento. Por que venta? Venta muito no alto. De onde vem o vento? Eu não vou explicar isso aqui agora, não, porque eu tenho que trazer alguns princípios da climatologia, que eu falo na geografia, para poder explicar. Mas é por diferença de pressão, tá? Então você tem alta pressão no mar, no caso do mar Mediterrâneo, e baixa pressão ali na terra. Então vem por diferença de pressão. Então o vento vem, né, do mar para a terra. Aí por isso quando Jesus fala, você sabe reconhecer o clima, sabe entender se vai chover ou não, né? Do norte vem um vento úmido, só que com baixa temperatura. Está falando do Monte Hermon. E não confunda Hermon com Hebron. São duas coisas diferentes. Se vem do leste, ele vem seco. Se vem do sul, ele vem seco. Região ali da Península do Sinai, do deserto arábico,
mas se vem do oeste, ou, como algumas Bíblias colocam, do poente, vem do mar. Então é aquele vento mais úmido, que traz umidade, que tem muita importância. Em outro momento, eu falo sobre isso daqui, eu vou trazer aqui para nós, para a gente não tomar muito tempo, tá? Daqui a pouco eu tenho que sair para levar meus meninos aqui. Eu tenho uma dinâmica aqui, pastor. Levar a filha para o colégio e tudo. Mas aqui, buscar o outro, o Samuel está lá no colégio. Então isso tem um princípio, tá? Depois eu vou falar um pouquinho sobre clima. Tem algumas coisas que eu quero falar sobre o Mar Morto. Então, olha, tem muita coisa. Nós vamos voltar, nós vamos continuar essas lives aqui. Olha, eu acho que aí vai sair uma série de lives, porque tem muito assunto. Vai sair. Tem muito assunto. Vai sair. Muito assunto. Vamos fechar a casa aqui? Vamos fechar a casa aqui. Aí a casa normalmente era feita assim, uma a duas janelas, as coberturas, onde as pessoas passavam a maior parte do tempo, realizavam ali. Quando nascia uma criança, era ali que era anunciado para os vizinhos. É igual hoje, né? Hoje, se você tem aí, mora num bairro que tem muitas casas que tem o segundo pavimento, ou um terceiro, e eles transformam o segundo ou o terceiro pavimento em cobertura, em área, em tudo, você consegue conversar com os vizinhos do entorno. Aqui é muito comum, né, pastor? Não sei aí na Itália como que está aí nas casas, nos bairros, mas aqui é muito comum, as pessoas comunicam assim. Faz o churrasco lá na laje, lá na cobertura, enfim. E comunicam, mexe. Eu morava lá no bairro Betânia, lá em Belo Horizonte, eles ficavam em época de jogo do Atlético e Cruzeiro, um provocando o outro, e era aquela festa na época de clássico. Então, isso é coisa da humanidade. A questão de ter esse tipo de comunicação a partir do lugar de Deus, né? No caso aí de uma cobertura, de um eirado. E as portas? Olha que detalhe, as portas, eles tinham lá o mezuzá, onde tinham os versículos bíblicos específicos para fazer menção a Deus. Eles sempre traziam diante dos seus olhos a palavra de Deus. Se entrava na casa, eles agradeciam a Deus. Se saíam para realizar alguma atividade fora da casa, fora do lar, agradecia a Deus, pedia a bênção de Deus. Ei, pastora Raica, tudo bem? Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. E olha que interessante, gente. Essas portas nem sempre eram trancadas. Você acredita nisso? Nem sempre eram trancadas. Nas cidades tinham sim um certo receio, fechavam ela. Mas as casas ficavam nos lugares mais afastados da área urbana, elas ficavam abertas. E, gente, os animais entravam e saíam, a porta ficava escancarada. Talvez você que mora aí no interior desse Brasil lindo, né? Já viu isso? Talvez você já praticou isso, seus pais, seus avós, de deixar a porta aberta. Ah, não, tá tudo de boa, tá tranquilo. E era assim mesmo. As pessoas dormiam noites e noites e a porta aberta. Que não tinha esse medo, esse perigo. Lá eles viviam isso, somente na cidade, que era um pouco diferente, sabe? Obrigado, pastora Raica. Então, olha que interessante. Que bacana você estudar e comparar isso hoje, né? Lá, ó, um dia que você for a Israel, você vai poder trazer um souvenir para sua casa, que é um mezuzá, não é, pastor? A gente encontra isso muito lá nos mercados, né? Com certeza. Um dia que eu for, vou trazer o meu. Isso aí. Todo lugar onde você vai tem a mezuzá. Pessoas ainda hoje, muitos costumes, me perguntam muito isso, se ainda é possível ver os costumes bíblicos nos dias de hoje. Sim, muita coisa ainda é possível ver. É possível ver. Inclusive, o judeu, ele é tradicional, né? Ele quer isso, né? E é muito interessante para você tratar. Eu quero voltar aqui para a gente falar somente de costumes bíblicos, para a gente falar da medicina. Não vamos citar o caso da mulher do fluxo de sangue. Aí você vai entender por que ela se agarrou a Cristo ali, por que ela foi atrás, correndo o risco de ser assim, até morrer a pedradas pelas pessoas que estavam ali, né? Por causa do fluxo de sangue. Amém, pastora? Eu vou. Então, olha que interessante. Deixa eu aproveitar aqui então. O pastor está dizendo que ela vai para Israel. Pastora, semana que vem eu estou fazendo uma maratona, 3 aulas 100% online gratuito, onde eu vou ensinar
Viajar para Israel economizando mais de 40% na sua viagem. Então, se a senhora quer ir para Israel, obrigado. lá na minha bio tem o link de inscrição gratuito e ainda mais, quem participar desse treinamento gratuito vai concorrer a uma passagem aérea do Brasil para Israel. Dito isso... Aproveita e siga o canal dele aí, ó. Então, a gente vai poder falar muito sobre essas coisas, né? E hoje eu comecei falando, né, pastor, a respeito da geografia. A gente mencionou um pouquinho aqui, até eu fiz aqui um script para a gente comentar rapidamente. Nós começamos a falar a respeito aí da geopolítica, falamos um pouquinho das vertentes, as faldas de Pisga, né, o chibolete, a palianitsa, que hoje é utilizada aí na Ucrânia. Mas tem algo muito interessante, quando a gente tiver... Aí, ó, pessoal, eu quero ganhar. Isso aí, gente. Isso aí. É isso aí, ó. Tem que decidir mesmo. Faça mural dos sonhos. Eu tenho o meu lá. Vamos lá. Olha que interessante. Isso mesmo, tá certinho. Olha que interessante. Quando eu voltar aqui, eu também quero falar a respeito dessa migração. Eu quero detalhar mais um pouquinho sobre a história da migração. A saída. Você vai entender por que Galileia das Nações. Por que o ministério de Jesus, a maior parte do ministério de Jesus, foi feito na porção norte de Israel. Que é a região ali de Cafarnaum, a região da Galileia, do mar da Galileia, o Quinerete. Né? Vai entender isso, por que é a esquina das nações que Jesus mencionou lá em Mateus. Mateus 4, eu acho, salvo engano. Por que é Galileia das Nações? Tem todo um contexto para que você entenda a história da migração. E por que, por exemplo, Israel foi chamado, lá em Ezequiel 20, verso 6 e verso 15. Eu vou trazer isso aqui, mas depois, quando eu voltar, eu resgato. Por que Deus chama a terra de Israel de coroa? Presta atenção. Coroa de todas as terras. Olha que interessante, gente. Só para adiantar, tá? Eu não estou me contendo. Dá uma palhinha pra gente. Eu não estou me contendo. No tempo bíblico antigo, Israel era entendido como o centro do mundo. Só que a gente sabe hoje, se a gente pegar o contexto de hoje, não é o centro do mundo exatamente ali. Não é. Mas era o centro do mundo conhecido naquele tempo. O umbigo do mundo, né? Conhecido como umbigo do mundo. Exatamente. Aí Deus, olha como que... Gente, isso aqui é geopolítica, não tem como mencionar isso, né? Não deixar de mencionar. Coroa de todas as terras. Ezequiel 20, verso 6 e verso 15. Eu só vou falar sobre os pontos que cita, eu não vou falar do contexto, não. Depois você lê em casa. Ezequiel 20, verso 6 e verso 15, diz assim. Verso 6. Naquele dia, levantei a mão e jurei tirá-los da terra do Egito, para uma terra que lhes tinha previsto, a qual mana leite e mel, coroa de todas as terras. Verso 15. Aí tem um contexto. Demais, levantei-lhes no deserto a mão e jurei não deixá-los entrar na terra que lhes tinha dado, a qual mana leite e mel, coroa de todas as terras. Coloca ali Israel como centro do mundo. E olha que interessante. Aí você vai entender a vocação de Israel. Israel tinha uma vocação agrícola. Vocação agrícola ou agropecuária. Uma vocação também sacerdotal. A ideia de Abraão. Ih, já estou trazendo a outra aula. Eu vou fechar aqui, hein? Trazer Abraão, né? A partir do pai dele, que iniciou com o pai dele. Tudo tem um início, tá, gente? Pode começar pequeno, mas é um início, tá? Sair de Ur dos Caldeus para chegar ali era para que Israel fosse estabelecido nesse lugar, nesta terra, para ser uma nação sacerdotal. Aí você vai entender na próxima aula por que Egito, porque a região do Líbano, Fenícia, naquele tempo, né, e a região do Oriente
passavam Babilônia, Assíria, passavam por Israel o tempo todo para realizar comércio. Israel estava ali posicionado por Deus para ser uma nação sacerdotal, de sacerdotes, para atrair as nações para Cristo, para Deus. Olha, vocês vão olhar para o Criador que fez tudo. Este era o princípio. Esse é o princípio. Como você tem um proto-evangélico lá em Gênesis 3,15, você tem menção disso aqui. Aí eu vou deixar para lá. Mas se você quiser, já pesquisa tanto aí. É que quando Abraão ele vai até Salém, já existia Melquisedeque, rei e sacerdote em Salém. Melquisedeque é um protótipo, é uma figura de Cristo. Rei e sacerdote. Então, Abraão ele já chega em um local. E Salém, para quem não sabe, é o mesmo Jerusalém. Jerusalém é Salém. Então, em Jerusalém, já tinha um rei e um sacerdote do Deus Altíssimo. Embora os cananeus estivessem ali adorando vários deuses, mas já havia ali a figura de Cristo estabelecido em Jerusalém, e Abraão reconhece como rei e sacerdote, dá o dízimo de todas as coisas. Quando eu retornar aqui... Isso é fantástico. É fantástico. Quando eu retornar aqui, eu vou falar sobre essa história da migração. Mas eu quero te deixar... Eu não vou falar agora o que eu vou te dizer. Eu vou deixar você estudar. Leia Números. Leia o Números capítulo 1 e o capítulo 2. E depois, na hora que eu retornar, você vai me dizer aqui que eu vou te perguntar. Mas se você identificar, você já anota. Quando eu te perguntar, você coloca aqui nos comentários qual era a forma do território, qual era a forma do acampamento de Israel quando Israel estava se deslocando lá do Egito em direção a Canaã e eles tinham que parar. Quando eles paravam, permaneciam ali naquele período de 40 anos, qual era a forma do acampamento? Não fala, pastor. Não fala. Não. Vai ficar para a próxima aula. Gente. Eu quero. Nossa. Sabe onde eu estudei isso aí, pastor? Quando eu fui 2 anos atrás para fazer um curso sobre o tabernáculo, que existe uma réplica do tabernáculo na fronteira de Israel com o Egito, no meio do deserto. Sim. Existe. Eu vi no curso do senhor uma foto do tabernáculo, é aquele tabernáculo ali. Eu fui lá especificamente para estudá-lo. E eu estudando esse texto ali, gente, vou parar por aqui, porque senão eu vou contar aí o... É spoiler, não dá spoiler não. Não dá spoiler mas não. eu posso te dizer que, olha, só Deus para fazer isso. Como o senhor falou antes, não é a história da humanidade, é a história de Deus. Exato. É a história de Deus trabalhando e nos deu a honra de participar na história dele. Amém, amém. Ô, Tânia, eu também tenho vontade, viu? Um dos lugares que se eu pudesse escolher para morar seria lá, tá? Seria lá. É Itália Mila Fernandes, é isso? Isso. É live. Quando vai ser a próxima live? Ela já quer saber quando que o senhor vai contar esse segredo aí, ó. É o pastor aí, vou deixar o pastor anunciar depois. Em breve. Fique ligado aqui nos canais do Viagem pela Bíblia, porque em breve nós vamos voltar a esse bate-papo, tá? Esses dias eu estou em uma maratona aqui de lives, batendo papo com várias pessoas, nos preparando para a maratona Conquiste a Terra Prometida de semana que vem, do dia 6 ao dia 10. Eu tenho essa maratona 100% online gratuita e durante toda essa semana nós vamos ter aqui pessoas fantásticas nos ensinando, nos enriquecendo com o seu conhecimento. E hoje o pastor Alberto está aqui, olha, distribuindo assim um caminhão de informações, não apenas conhecimento, mas com sabedoria. E nós estamos aqui, olha, sendo enriquecidos. Pastor, que gratidão de coração. Eu que agradeço. E nós vamos fazer o seguinte, olha só. Nós estamos aqui há 2 horas praticamente batendo esse papo gostoso, tá? E daqui a pouquinho eu já tenho uma outra live, 12h22, horário de Brasília. Desde semana passada, todos os dias eu estou falando sobre
um dos meus livros, Princípios do Reino para uma Vida Abundante, onde eu trago alguns princípios para ajudar as pessoas a desenvolver a sua vida ministerial, pessoal, em todas as áreas. Há essa necessidade de buscar o extraordinário de Deus. Então, daqui a pouquinho eu já tenho essa live. Então, eu vou terminar aqui, nós vamos concluir essa daqui para deixar mais para... Meu pastor entrou aí, ó. Olha o meu pastor aí, o pastor Walter Procópio aí, ó. Pastor, falei do senhor aqui, hein? Pode assistir a live depois, eu mencionei o senhor. Amém, amém, amém. Olha só, o Hilton está falando aí também, ó. Meu sonho é conhecer Israel, os lugares onde Jesus andou. Queridão, olha, isso é possível, eu tenho feito isso com frequência, sempre estou em Israel, buscando entender os lugares que Jesus caminhou, então é possível sim. Sempre posto conteúdo aqui, continue seguindo, porque você vai aprender alguma coisa por aqui e logo em breve, quem sabe está indo comigo também para Israel. Vai ser bênção, hein? Vai ser um prazer, uma alegria para mim. Pastor, então eu quero te agradecer aí pela oportunidade de participar dessa live. Foram 2 horas, o tempo, eu nem vi o tempo passar, né? 2 horas de conteúdo falando sobre a importância da geografia para estudar a Bíblia, como um dos caminhos para entender a Bíblia, para amar a Bíblia e, assim, entender o que Deus tem para você. Né? Deus tem para você algo muito grande. E o que você tem dentro aí de você, que é o reino de Deus, você vai usar para impactar vidas onde você está. Deus pode mudar até mesmo a geografia. Não é mesmo, pastor? Eu aprendi aí com o senhor. Meu pastor que está aqui, o pastor Walter aqui, ó. Amém. A presença de Deus muda até mesmo a geografia. Não pela sua pessoa, mas por aquilo que está dentro de você. Que é o próprio Deus, é o reino. Então, ó, manifeste o reino, libere o reino, porque isso pode mudar o contexto de uma cidade. Amém? Então, muito obrigado, pastor, pela oportunidade de estar aqui no seu canal, tá? De me apresentar aqui e falar um pouquinho dessa coisa que eu amo tanto, que é a geografia que está contida na Bíblia. Amém. Queridão, muito obrigado, muito obrigado. Quem está aqui nos acompanhando e ainda não segue o professor Alberto, Geografia para Todos, Geografia Bíblica para Todos, siga aí o perfil dele, canal do YouTube, Facebook, onde você encontrá-lo, vai ser bênção, a sua vida vai ser enriquecida. E ele também tem o curso dele, curso sobre Geografia Bíblica. Você quer aprender mais? Aprenda com quem sabe, tá? Com quem se especializou, com quem tem conhecimento. Então, está aqui o professor na bio dele. Você encontra o link, clica ali, tudo online. Onde você estiver, o curso dele não tem geografia, não tem espaço geográfico. Onde você estiver, você consegue acompanhá-lo e vai ser bênção, vai enriquecer a tua vida. Preço promocional, viu, gente? Esse preço vai subir, ele vai mudar, hein? Aproveita. R$ 29,90, hein? Preço promocional, hein? Somente hoje, viu? Amém, amém, amém. Tá acabando, viu, gente? Hoje não, você pode fazer hoje ou amanhã. O preço tá acabando, hein? Vai mudar, hein? Todos que estiveram conosco aqui, quem vai assistir depois, porque isso aqui vai ficar gravado, vai para o canal do YouTube. Pastor Walter, Deus abençoe a sua vida, pastor. Prazer em tê-lo aqui conosco. Pastora Aika também está aqui comentando, compartilhando ali. Deus abençoe todos vocês. Mila, Tânia, Mariluz, enfim. Nós tivemos pessoas aqui nos acompanhando de vários países, vários estados e cidades do Brasil. Isso é muito bom, porque a internet, ela nos aproxima e juntos nós vamos aí seguindo, anunciando o reino de Deus. Tá bom, queridão? Mais uma vez, Deus abençoe a sua vida, abraço, a sua família, os seus projetos, o teu ministério, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fica com Deus. Tchau, tchau. Abraço, moçada. Fica com Deus. Tchau, tchau.